E também de volta com a série aqui, nossa série de João, né? Para quem não sabe, a gente está fazendo uma série no Evangelho de João, começamos isso em janeiro, e estamos aqui terminando o capítulo 3, e pela graça de Deus a gente vai terminar um dia esse livro todo. João, capítulo 3, a partir do versículo 22, nós vamos ler até o final, até o versículo 36. Quarto Evangelho. Se todos acharam, vocês fiquem de pé para essa primeira leitura. João, capítulo 3, a partir do versículo 22. Acompanhe comigo. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos eles estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de com liberdade, mesmo em meio a essa pandemia, nós estamos juntos aqui na igreja para ouvir da Tua palavra, para sermos alimentados dela. Nós cremos que essa palavra, Senhor, tem muito a nos ensinar. E eu te peço para que o Senhor ensine nessa noite, não por mérito meu, Senhor, mas pelo Teu Espírito Santo, que Ele ministre aos corações, Senhor, que o Senhor me use para falar aos corações aqui, mas também que as pessoas que estão me ouvindo, Senhor, todos esses jovens estejam atentos à Tua voz. Que o Senhor use também, Senhor, cada jovem aqui para entender tudo que é falado. E que as coisas difíceis, complicadas, ó Pai, e profundas da Tua palavra, que elas sejam exploradas, Senhor, e que toquem no nosso coração. Nós queremos ser edificados por Ti, pela Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Vocês podem sentar. Não sei quem está de serviço, mas se puder aumentar um pouco a temperatura aqui, que está bem frio aqui na frente. Não sei se tem alguém aí. Não tem ninguém aqui, né? Estão lá fora. Juan, pode ver isso lá para mim? Valeu, Juan já foi lá. Beleza. Gente, João capítulo 3, a partir do versículo 22. Vocês já viram um filme... Cadê o Rodolfo? O Rodolfo está aí ainda? Ou não? Tá não, né? O Rodolfo, sempre que a gente se reúne, em qualquer lugar que seja, ele fala de um filme chamado Antes de Partir. Quem conhece o Rodolfo sabe. Qualquer resenha que você vai com o Rodolfo, que a gente vai ver algum filme, ele fala assim, bota o Antes de Partir. É um filme com Morgan Freeman, com Jack Nicholson. E a história do filme é o seguinte, eu tentei pegar um resuminho aqui na internet. Esse Carter Chambers, que é o Morgan Freeman, ele é um mecânico que ele é levado ao hospital após ele passar mal durante um tratamento. Um tratamento que era um tratamento experimental para a cura do câncer. Ele estava com câncer. E o Edward Cole, que é o Jack Nicholson, ele é o dono do hospital e ele também está internado por causa do câncer também. Eles dois estão com câncer. Um foi internado porque passou mal durante o tratamento e outro também está internado nessas condições. E aí, naquele leito de hospital ali, à beira da morte, os dois já estão destinados à morte. O câncer já está no último estágio. E eles têm uma lista de desejos, de coisas que eles queriam fazer antes de partir. Por isso que o filme se chama Antes de Partir, né? Em inglês, a tradução não é literal, né? Mas é como se fosse uma lista, tipo a lista dos últimos desejos, como se fosse isso. E aí... esse filme, ele relata isso. São dois senhores que estão em condições muito distintas. Um é muito pobre, o outro é muito rico, é o dono do próprio hospital que eles estão ali internados. E eles estão na mesma condição. Estão numa condição de vida da beira da morte.
e eles começam a aproveitar a vida. E eu li a crítica de um desses que estuda cinema, e ele falava o seguinte desse filme: trata-se de uma reflexão sobre o sentido da vida. Para que acumular bens? Por que sacrificar a vida familiar? Suas prioridades são realmente as coisas mais importantes? Carter e Edward têm uma rara oportunidade de rever essas questões. Esse é um crítico de cinema que comentou isso sobre o filme. Que o filme ele fala a respeito do sentido da vida e do que realmente significa, o que a gente realmente tem que valorizar na vida. O que tem verdadeiro significado para todos os seres humanos. Alguém já viu esse filme aqui? Levanta a mão. Alguns, né? Esse que eu vou falar agora todo mundo já viu, eu tenho certeza. Eu gosto muito desse filme. Algo semelhante a isso é falado no filme Clique. Quem já viu Clique aqui? Muito bom, né? Acho que todo mundo já viu. E o Clique fala isso, né? Não vou precisar resumir totalmente, né? Mas também peguei um trecho aqui. É um arquiteto que ele é casado, tem filhos, e ele está cada vez mais frustrado por passar a maior parte do seu tempo trabalhando. É um cara que trabalha muito, não tem tempo para sua esposa, não tem tempo para os filhos demandam muito dele, a esposa também. E um dia ele encontra um inventor, do nada, né? Que vocês vão saber depois no final, né? Quem é, depois do filme, não vou dar spoiler para quem não viu. Ele encontra esse inventor que dá um controle remoto universal para ele. E esse controle remoto ele tem um poder de acelerar o tempo quando ele quiser. Se ele está passando por alguma coisa que é chata, que ele não gosta de viver, ele vai lá, acelera, aperta um botãozinho, e aquele momento ele é acelerado, e ele vai lá para o futuro, para frente, e adianta um pouco a sua vida. Então, no início, ele começa a usar para todos os momentos tediosos da sua vida. Está com tédio, está um momento chato de trabalho, uma discussão. Às vezes, o seu pai, lá quando vai para sua casa com a sua mãe, ficou fazendo uma mesma piadinha, uma coisa bem chata num jantar lá com a família. Ele adianta, passa para o final, quando os pais vão embora, ele fica super feliz, porque não teve que passar por nada daquilo que era tão tedioso. Mas aí, com o decorrer do filme, eu não vou falar muito, ele se dá conta de que, acelerando o tempo demais, ele está perdendo algumas coisas que são muito importantes. Ele começa a se dar conta que tudo que ele está acelerando, que a princípio seria tedioso, tem um significado maior, tem um valor muito grande que ele mesmo não entendia no momento que ele estava vivendo aquilo. E ele deixa de viver esses momentos preciosos com a sua família, que não eram devidamente valorizados por ele. Então, se a gente pegar as duas ideias, do antes de partir e do clique, a gente pode traduzir o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, a temática de hoje, que é o que verdadeiramente deve ser valorizado. O que nós temos que valorizar enquanto gente, enquanto seres humanos? Nós temos tantos acontecimentos na nossa vida e coisas e pessoas. Como a gente saber o que dá valor? Como a gente vai dar valor para o quê ou para quem? Tem pessoas que merecem serem mais valorizadas na nossa vida do que nós valorizamos. Nós dedicamos pouco tempo a pessoas muito preciosas. E às vezes o contrário, dedicamos muito tempo a gente que não está nem aí para a gente. Como a gente tem esse juízo de valor, literalmente? Como a gente saber o que valorizar? O tema do texto de hoje, o foco que a gente vai ter nesse texto, ele fala a respeito disso. Do que a gente deve valorizar, ou quem a gente deve valorizar, e de que maneira. Quem a gente deve gastar tempo, ou com o que a gente deve gastar tempo. Quem deve ser exaltado, como nós cantamos aqui, e nós sabemos que o livro de João fala a respeito de Jesus, e como ele deve ser valorizado e exaltado. E a temática, que o versículo tema desse trecho aqui seria o versículo 30 que nós lemos, que João Batista vai concluir, que ele cresça e que eu diminua. Essa vai ser a nossa reflexão da noite. Que eu queria pensar com vocês, primeiro no versículo 22 ao 26, o primeiro trecho que nós vamos pensar aqui, que eu intitulei uma disputa de popularidade ou uma proeminência ministerial. Vamos ler aqui de novo, o início. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Vocês lembram que nós estamos aqui falando no capítulo 3? Lá no capítulo 1, João já apresentou para nós quem é Jesus, que era o verbo encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, estava com Deus e era Deus, por ele foram criadas todas as coisas. Nós vimos que João deu testemunho de quem era Jesus na sua introdução do seu evangelho aqui, e depois a narrativa começa, com Jesus chamando alguns para segui-lo, Jesus indo buscar André, indo buscar Natanael, Filipe, e outros que estão ali no caminho de Jesus. Nós vimos no capítulo 2 sobre o casamento, em que Jesus transforma água em vinho, que é o primeiro ato miraculoso de Jesus. Nós vimos também que lá no final do Evangelho de João, ele mesmo vai dizer que muitas coisas Jesus fez, mas ele registrou essas aqui para que nós saibamos que ele é o Filho de Deus, para que nós saibamos que ele é o próprio Deus, o Deus enviado, o Deus que se encarnou e que veio por uma missão.
e para que nós, quando crermos nessa palavra, nós tenhamos vida em seu nome. João capítulo 20, vocês lembram que era um resumo que o próprio João faz do seu evangelho. Então, em todos os episódios, a gente para pensar nisso. Como a gente consegue ver a glória de Cristo manifesta aqui? Lá no casamento a gente viu que ele usou a água e o vinho para falar de purificação cerimonial, para falar da purificação que ele faria com a sua morte e ressurreição. Depois a limpeza, a purificação do templo, né? Onde ele entra no templo, tira todas aquelas mercadorias, aqueles que estavam fazendo da adoração do Senhor e daquele símbolo de comunhão de Deus com o homem, um motivo de comércio, de mercado, estavam comercializando a fé. Depois nós vimos no capítulo 3, o Gabriel esteve aqui, falando sobre a conversa de Jesus com Nicodemos, não sei se vocês se lembram, em que ele falava sobre um batismo na água e no Espírito, e que aquele que nasce da carne, ele não consegue viver pelo Espírito, mas aquele que nasce do Espírito, sim, vive pelo Espírito. Depois nós falamos do versículo muito conhecido, João 3,16 até o 18, que Deus amou o mundo de tal maneira, fizemos ali um panorama de Gênesis até esse episódio aqui do Evangelho, o advento aqui de Cristo. E aí seguimos falando sobre Jesus, separando a luz das trevas, aqueles que procuram a luz, andam pela verdade, aqueles que procuram as trevas andam com seus pecados encobertos, com seus pecados escondidos, e que não têm coragem, têm vergonha daquilo que fazem, e que têm uma natureza caída por si só. E agora nós paramos aqui. Esse período que nós estamos, ele está um pouquinho depois da conversa de Jesus com Nicodemos, sequencialmente aqui na lógica do evangelista João. Essa conversa foi encerrada com Nicodemos e Jesus, ele vai para, a tradução diz aqui, foi com seus discípulos para a terra da Judéia, mas literalmente, se a gente fosse traduzir aqui, seria ele foi para a área rural da Judéia, porque ele já estava na Judéia, na verdade, né? Alguns dizem que é uma contradição, como é que ele estava na Judéia e foi para a Judéia? Mas é como se nós estivéssemos no Rio de Janeiro e fôssemos da freguesia para a Barra. Nós estamos no Rio e vamos para o Rio também, mas vamos para uma outra região do Rio de Janeiro. Ele estava na Judéia, mas ele vai para uma área agora rural da Judéia. E Jesus estava batizando ali aqueles que estavam seguindo e crendo na sua pregação. Jesus mesmo não batizava. Aí tem muitas teorias que dizem que é para ninguém se sentir mais especial, porque foi batizado pelo próprio Jesus. Aqui diz que Jesus batizava, mas no capítulo 4, versículo 2, vai explicar isso, né? Vai dizer, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando diz que o batismo é de Jesus, aqui significa que Jesus pregava para aqueles homens, havia o arrependimento e os discípulos mergulhavam, os homens que se arrependeram, nas águas. Então era um batismo de Jesus, sim, Jesus estava batizando, mas não literalmente no ato ali de batismo. E Jesus estava pregando e batizando ali nessa região rural da Judéia. E João também. Vocês lembram que a gente falou de João Batista no início do capítulo 1? João Batista era aquele que batizava, por isso a gente chamando ele aqui de Batista, né? Esse termo também tem tudo a ver com aquilo que ele estava fazendo, pregando e batizando aqueles que estavam arrependidos. João continuava batizando e existe uma sinalização aqui no versículo 24 que é importante. Está dizendo, isto se deu antes de João ser preso. Isso para a gente pode parecer nada importante, mas mostra que esse episódio que nós vamos ver aqui agora, ele aconteceu antes de qualquer outro evangelho sinótico. Esse episódio aqui, ele veio mais cedo do que qualquer outro relato do evangelho. Isso reforça até a teoria de que João escreveu esse evangelho depois dos outros três, Mateus, Marcos e Lucas. Ele está escrevendo um episódio que vem antes do ministério de Jesus relatado em Mateus, Marcos e Lucas. Então ele é mais cedo do que qualquer ministério registrado aí nos sinóticos. É uma coisa que Jesus está fazendo antes mesmo dos outros evangelhos. E aí nós vamos para o texto em si, que diz tem uma discussão no versículo 25, acompanha aí comigo. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiam a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Aqui a gente pode perceber um tom desses discípulos aqui discutindo, que é um tom um pouco amargurado e ressentido, porque eles eram discípulos de João. E eles não tinham se desviado ainda para o caminho de Jesus, se desviado, se é que a gente pode falar assim, né? Eles estavam ainda seguindo João, estavam questionando. Olha, João Batista estava dando testemunho de alguém que viria. E quando ele encontrou com Jesus, ele disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ao mesmo tempo que João estava dando testemunho desse homem chamado Jesus, Jesus estava batizando nessa região da Judéia rural, e muitos que seguiam João Batista estavam se desviando para os caminhos de Jesus ali. Em vez de serem batizados com Jesus, com João Batista, estavam indo para Jesus, para serem batizados por ele, para ouvir o que ele tinha a dizer.
E aí João estava perdendo ali um pouco de seguidores. É engraçado falar perdendo seguidores, porque para a gente tem um contexto totalmente diferente, né? Perder seguidores é perder um númerozinho lá na rede social. Mas ali é literal, né? João olha para trás e vê uma multidão cada vez menor com ele. E os discípulos que continuam, o remanescente fiel ali de João Batista, começa a ficar um pouco incomodado com aquilo. E começa a questionar o próprio João Batista e diz: João, o que está acontecendo com o seu ministério? Aquele que você estava dando testemunho agora está atraindo mais multidões do que você. As pessoas estão deixando de serem batizadas por você e de ouvirem as suas pregações e estão caminhando em direção a Jesus, esse tal Jesus que você deu testemunho. Existe um tom aqui por trás que é um pouco amargurado, que é um pouco ressentido. Isso é um consenso em todos aqueles que estudam a maneira com que esse texto foi escrito. Eles não estão falando isso de forma amigável ou discutindo de uma maneira neutra, mas eles estão influenciados pela devoção que tem ao próprio João Batista, pela fidelidade que tem ao seu mestre. João Batista ensinou aqueles homens por muitos anos. Nós vimos no capítulo 1 que ele preparou o caminho para que Jesus viesse. Ele esteve pregando, ele esteve dizendo que o Messias viria, o Salvador viria, e os seus discípulos estavam aqui um pouco incomodados com essa situação. E eu pensei muito a respeito dos nossos líderes, né, e do sucesso ministerial que é tanto falado por aí. E o que significa realmente sucesso ministerial? O que significa ser bem-sucedido na obra de Deus e no chamado que Deus faz para nós? Aqui João Batista era um pregador que chamava multidões para si. Ele não chamava, mas a mensagem que ele pregava chamava. E ele fazia questão de dizer isso sempre. Eu não sou Cristo. Eu não sou aquele que vocês estão procurando ou deveriam procurar, mas eu preparo o caminho. Eu sou uma voz que clama no deserto. Vocês lembram disso lá no capítulo 1 que ele falou? Eu sou somente uma voz. Aquele que vem depois de mim, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. João Batista estava apontando o tempo todo para Jesus. E não existe aqui uma vaidade ministerial por parte dele. O chamado que Deus o fez é um chamado bem específico. Você será o último profeta. Você será aquele que anunciará o Messias prometido. Você será aquele que preparará o caminho para o próprio Jesus, para o próprio Salvador de toda a humanidade. Nós vemos aqui um contentamento por parte de João Batista que eu acho que tem muito a nos ensinar. Não só ministerialmente, para aqueles que são líderes aqui, ou que planejam serem pastores ou líderes da igreja, diáconos. Eu não estou falando só para aqueles que pregam aqui de púlpito, mas eu acho que essa mensagem tem uma aplicação para todos nós. Porque nós temos que viver uma vida de contentamento com o chamado que Deus nos fez. Deus nos faz chamados dia após dia, e é difícil nós nos contentarmos com Ele muitas vezes. Eu já ouvi testemunhos diversos de pastores que começam falando: olha, eu nunca sonhei em ser pastor. Eu não queria ser pastor, é o contrário, né? Na verdade eu não queria ser pastor, pelo contrário, eu rejeitava essa ideia. Eu sempre odiei a ideia de ser pastor, ou de ser um diácono, ou de ser alguém frequente na igreja, mas Deus me chamou para isso. Mas nós também vemos o oposto. Pessoas que são chamadas para ministérios, para trabalhos na igreja e no reino de Deus no geral, mas que não estão contentes com esse chamado. O que eu queria que nós aprendêssemos aqui nessa noite, e muitas coisas nós vamos aprender aqui, é o que João Batista realmente valoriza, e é o que nós falamos na introdução. O que realmente importa ser valorizado, estimado, o que realmente importa ser exaltado. Será que é a nossa pessoa ou aquilo que nós fazemos? Será que é o próprio chamado que Deus nos fez? Ou será que é um motivo do nosso chamado? Ou será que é o Deus que está nos chamando? Eu queria que nós aprendêssemos sobre contentamento e valorização daquilo que deve ser valorizado com João Batista aqui. E para isso nós passamos aqui para o nosso segundo ponto, que é a resposta de João Batista, que eu intitulei Contentamento com o Anonimato. A alegria do padrinho, entre aspas aqui, nós vamos entender o que ele quis dizer. Versículo 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aqui o versículo 27, João Batista dá uma resposta para aqueles que estavam discutindo. E ele fala o seguinte, no versículo 27, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Esse termo dos céus aqui no versículo 27 é uma maneira reverente de dizer de Deus. É uma outra maneira dele dizer aquilo que é dado por Deus, aquilo que é dádiva de Deus,
Alguém só pode receber algo bom se aquilo for dádiva de Deus, se aquilo for dado por Deus, se aquilo for entregue pelos céus, aqui na maneira que está escrito. Ou seja, tudo que é bom que alguém recebe é dom de Deus. Nós podemos pensar no ministério temporal de João Batista, que é dom de Deus, ele sabe disso. O chamado que Deus o fez é dom de Deus, é algo dado pelos céus, é algo dado da mão de Deus para ele. Ele não pode forjar isso, ele não pode forjar um ministério, ele não pode forjar uma pregação edificante, ele não pode forjar uma pregação profética, porque tudo isso é dado pelo próprio Deus, por revelação na palavra, na escritura do Antigo Testamento, pela vida de comunhão e oração que ele vivia com Deus. Tudo é dádiva de Deus. Então nós podemos pensar nessa dádiva tanto como o ministério de João Batista, tanto quanto as pessoas que estavam seguindo João. Ele está dizendo que as pessoas que me seguiam e agora estão indo para Jesus, estão indo enviadas por Deus. Jesus está recebendo aqueles que estão sendo enviados por Deus, enviados pelos céus. O próprio Jesus vai dizer aqui em João capítulo 6, que aqueles que chegam a ele, o Pai que está concedendo. E aqueles que o Pai lhe concede, ninguém pode arrancar de sua mão. O próprio Jesus reconhece que aqueles que chegam para ouvir a sua pregação e aqueles que se arrependem e são batizados, não vêm por nenhum outro motivo, que não seja a entrega do Senhor. Eles são dádivas de Deus, eles são presentes enviados pelo próprio Deus. João Batista entende que o fracasso do seu ministério, ele é um fracasso divino, porque ele não é um fracasso por si só. Porque aquele objetivo que João Batista tinha ao pregar o evangelho estava sendo cumprido. E eu falava isso, acho que foi na reunião de líderes outro dia, que o objetivo de qualquer líder, já aplicando isso um pouco aqui às nossas vidas, deve ser esse, de perder seguidores como João Batista está perdendo. O objetivo de nós como cristãos deve ser de pessoas pararem de nos seguir. Se vocês entendem o que eu estou dizendo, pararem de olhar para nós como o próprio Deus ou o próprio Cristo, pararem de olhar para nós como a salvação da humanidade ou a pessoa mais pura e perfeita do mundo, porque a nossa mensagem não aponta para nós mesmos. João disse sobre João Batista lá no início, né, que ele não era luz, mas ele veio dar testemunho da luz. O ministério de João Batista estava focado em outro, e quando ele perde seguidores, ele chega à conclusão de que toda dádiva, tudo que é dado por Deus, tudo que acontece vem das mãos de Deus, e a perda daqueles seguidores, na verdade, era um ganho para o reino do Senhor. Significa que a pregação dele estava no lugar certo. E eu digo isso para vocês hoje, porque o maior testemunho e o maior fruto de um ministério bem sucedido é esse. É que o dia que eu sair aqui da juventude, ou qualquer outro líder que passar por aqui, ou que o pastor Roberto sair da igreja, vocês se apeguem cada vez mais a Cristo. Não existe um ministério bem sucedido em que a juventude está cheia e que a igreja não cabe nem mais pessoas, mas as pessoas não estão caminhando em direção a Jesus, mas estão caminhando em direção a outras coisas, e outros pregadores, e outros atrativos. Se amanhã o pastor Roberto me tira daqui, eu faço parte agora da juventude como um membro, e coloca outro líder, e eu vejo a juventude se esvaziar de pessoas por circunstâncias da vida, mas se encher de pessoas que se apegam a Jesus, a conclusão é de que o ministério estava no caminho certo, que a pregação estava no lugar certo, porque o maior fruto é esse. Quando alguém prega o evangelho, quando alguém anuncia aquilo que está escrito nessa palavra, é impossível o fruto disso ser idolatria. É impossível a palavra que sai, que emana da boca de Deus, gerar idolatria em nosso coração. Ela cura, ela salva, ela tira do nosso coração os ídolos que ele cisma em fazer para si, e ela limpa completamente a nossa vida. Esse é o verdadeiro fruto de um ministério bem sucedido. Então aqueles discípulos que estavam ali com João Batista enxergavam o fracasso dele, talvez. Estavam discutindo sobre a redução de pessoas que estavam seguindo, mas João Batista estava vendo muito além. Ele está dizendo: tudo que eu recebo e tudo que está acontecendo é dádiva de Deus. Ninguém recebe nada que não seja das mãos do Senhor. E aí ele vai usar uma ilustração aqui no versículo 28 e 29. Vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Eu não sou Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Versículo 29. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo.
Esse amigo que presta serviço ao noivo aqui é uma espécie de padrinho para os nossos tempos. Um padrinho de casamento, imagine. Um padrinho. O que ele fazia aqui nessa época? Ele cuidava dos detalhes do casamento. O padrinho, ele era o encarregado de presidir aquela cerimônia ali. Ele cuidava para que o noivo e a noiva estivessem bem, para que a cerimônia corresse numa boa. E a maior alegria do padrinho era estar percebendo que os noivos estavam felizes juntos e que a cerimônia ia bem. E que a festa de casamento também ia bem, mas era mais responsabilidade do pai da noiva, né? Aqui no momento da cerimônia, no casamento em si, esse padrinho, ele era responsabilizado por isso. A gente está chamando de padrinho aqui, mas é esse assistente, esse auxiliar do noivo. Existia uma lei antiga da Babilônia e da Suméria também, que foi tirada lá de Juízes 14 até 17. E essa possível lei que existia aqui dizia que jamais, em hipótese alguma, um padrinho poderia se casar com a noiva. Esse auxiliar, esse amigo do noivo aqui, ele jamais poderia se casar com a noiva. Isso era abominável perante a lei, isso não poderia acontecer. E quando João Batista está usando essa ilustração aqui, ele está dizendo em outras palavras que ele mesmo não é o noivo, ele mesmo não é o Cristo, e que é impossível que ele se case com a noiva, que no caso aqui são os eleitos de Deus, é a igreja que Jesus veio buscar. João Batista se coloca no seu lugar, ele sabe que ele não é o Cristo, o Salvador, o noivo, mas ele é um auxiliar, ele é como um padrinho que auxilia. Ele está ali para preparar tudo, para que tudo dê certo, para que tudo vá bem. Ele está ali somente para preparar o caminho de Cristo. Ele está usando essa ilustração para ensinar a sua função e o seu ministério e o seu chamado. Ele não é o Cristo, ele não é o noivo, mas perceba, ele atende às ordens do noivo. E ele se alegra quando escuta a sua voz. Você percebeu isso no final do versículo 29? A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Isso é muito profundo para nós. Esse amigo que auxilia o noivo, ele fica feliz em ouvir a voz do noivo. Ele se alegra, ele se enche de alegria. E no versículo 30 ele vai concluir que é necessário que João Batista diminua e que Jesus cresça. Que Jesus seja exaltado e João Batista seja diminuído. Eu queria que nós meditássemos nessas duas coisas. No encher-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. E no ser necessário que Cristo cresça e que nós diminuamos. E que João Batista também. Porque o que é necessário, nós vemos em outros textos bíblicos, é chamado de bom. Vocês lembram da pregação do Salmo 133 que eu fiz aqui? Que eu dizia como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Eu disse que o bom e agradável ali seria algo que é correto, que é justo, que deve ser feito, o bom, e agradável é aquilo que é prazeroso, que é motivo de deleite, que é motivo de satisfação e prazer. Bom e agradável. E nós falamos também lá no Salmo 133 que era difícil alcançar isso, que era difícil olhar para os mandamentos do Senhor como algo bom e agradável, porque nós sabemos aquilo que é bom, nós sabemos o caminho certo a seguir, nós sabemos o que devemos fazer para ser santos, nós sabemos o que fazer para não desagradar a Deus. Nós sabemos que temos que ter comunhão uns com os outros. Nós sabemos que temos que perdoar, que honrar nossos pais. Nós sabemos que temos que trabalhar, estudar. Não podemos mentir. Tudo isso é bom. Tudo isso é justo. Tudo isso, nas palavras de João Batista aqui, é necessário. É obrigatório para aqueles que são tementes a Deus e os que não são também. Porque essa é a vontade de Deus para a humanidade. Aqueles que temem a Deus tentam seguir a sua vontade. Tudo isso é bom, necessário, justo, certo. Mas não é só isso. Lá no Salmo diz que a comunhão é boa e ela é agradável. João Batista diz que é necessário que Jesus cresça e ele diminua. Mas ele diz que ao ouvir a voz do noivo, como um amigo auxiliar, como um padrinho, ele se enche de alegria. Ele enche o seu coração de alegria. Para ele não é só certo, para ele não é só justo servir a Deus, para ele não é só justo cumprir o chamado que Deus o fez, mas é prazeroso, mas é agradável. E eu queria perguntar para vocês, aonde está a nossa alegria? No que a nossa alegria repousa? No que diz respeito às coisas de Deus? Porque talvez para nós haja uma separação entre aquilo que é prazeroso e aquilo que é correto. Porque vir à igreja domingo deve ser o correto, o justo, o certo. Porque participar da comunhão dos santos aqui, dos crentes, é algo que é justo. É algo que a palavra manda.
Por que dizer não para o pecado e dizer sim para a santidade? Por que dizer não para os desejos e tentações de imoralidade sexual? Por que dizer não para palavreados que não convêm a nós? Isso é o justo, é o correto. Mas isso é o motivo da nossa alegria. Enche o nosso coração de alegria obedecer a Deus. Enche o nosso coração de alegria cumprir o chamado que Deus nos fez. Onde está a nossa alegria? No que ela repousa? Qual é o motivo da sua alegria hoje, nessa noite e na sua vida toda? Aquilo que te enche, que te satisfaz, que te faz pleno. Para João Batista era agradar a Deus. Para João Batista era tirar os holofotes de si mesmo e exaltar aquele que deveria ser exaltado. Que ele cresça, que eu diminua. Isso é muito sorrateiro na nossa vida. A gente pode fazer a melhor obra do mundo. A gente pode realizar o melhor ato do mundo, ser a pessoa mais caridosa do mundo. Isso pode se tornar motivo de vaidade para nós, de soberba. E aí nós vamos crescer e automaticamente Cristo diminui. Não que Cristo possa ser diminuído por nós, mas no nosso testemunho, nós rebaixamos a Cristo e exaltamos a nós mesmos. E alguns têm feito isso, sorrateiramente, talvez inconscientemente. Onde está a nossa alegria? Se nossa alegria não é obedecer a Deus, se nossa alegria não é cumprir o nosso chamado, e cada um tem um chamado específico aqui, mas todos nós temos um chamado universal, e eu posso falar ele para vocês: pregar o Evangelho, dar testemunho de Deus, dar testemunho do que Deus faz por nós e fez por nós, ser santos, dizer não para a aparência do mal, fugir da aparência do mal, resistir ao diabo, dar testemunho no nosso lar. Esse é o chamado universal do crente. Todos vocês foram chamados para isso aqui. Todos vocês foram chamados para serem embaixadores de Cristo, para serem representantes do reino de Deus na terra. Isso não é coach, não. Nós fazemos parte do povo de Deus. Se isso não alegra o nosso coração, se viver em comunhão e cumprir todas essas coisas não é um nosso motivo de alegria, nós estamos com o coração no lugar errado. Talvez nos falte arrependimento de novo, que era a pregação aqui de purificação que eles estavam se referindo. Talvez nós precisemos nos arrepender de novo e nos voltar para Deus. Onde está a sua alegria? No que a sua alegria repousa? Perceba que eles se alegram em só ouvir a voz do noivo. E para nós um paralelo, nós sabemos que o noivo aqui é Jesus, e nós sabemos que Jesus é a sua palavra, é aquilo que sai da boca de Deus, é o verbo encarnado. E eu te pergunto se você se alegra em ouvir a palavra pregada, se é motivo de alegria para você ouvir a voz de Deus no seu devocional, ouvir o que Jesus tem para falar, quando você abre a palavra e condiciona ela à vontade de Deus, porque ela é a vontade de Deus, condiciona a sua vida àquilo que está escrito. Essa é uma reflexão que só vocês podem fazer. Eu faço para mim. Onde está a minha alegria? Será que era uma autoexaltação? Será que ao pegar o microfone aqui, eu quero promover a mim mesmo e a maneira com que eu falo, e não aquilo que está escrito? Onde estão os holofotes? E você que não prega, mas dá testemunho. E você que bate no peito e diz: eu faço a minha parte. E você que bate no peito e diz: eu sou um exemplo, eu sou uma referência, eu sou o melhor em tal coisa ou tal coisa. Quem cresce, quem diminui? Quem deve ser exaltado? Quem deve ser valorizado? Eu acho que a conclusão vai ajudar um pouco a gente a entender isso melhor. E eu parto para o meu terceiro e último ponto, que está a partir do versículo 31. Aqui é uma espécie de resumo, e que muitos estudiosos, assim como eu, creio que esse trecho não foi escrito não foi dito pelo próprio João Batista. Vocês lembram que isso já aconteceu uma vez, no capítulo 3 aqui? No versículo 16 existe uma aspas. Ele abre no 16 e fecha ali no 21, como se fosse uma nota do evangelista João, que está escrevendo o evangelho. Jesus estava falando, aí abre aspas, João coloca uma nota explicativa sobre o que estava sendo falado. Aqui acontece isso de novo, creio eu. Do versículo 31 até o 36, perceba que ele está entre aspas. E não sei se na sua Bíblia NVI tem um Czinho aí do lado, uma notinha, que está dizendo lá embaixo o seguinte:
Alguns intérpretes encerram a citação no fim do versículo 30, ou seja, a citação de João Batista ela encerra no 30, e a partir do 31 até o 36 seria o próprio apóstolo João escrevendo e explicando tudo aquilo que foi falado no capítulo 3. E esse é o nossa conclusão. Vamos ler. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Como eu disse, provavelmente aqui uma nota explicativa do próprio apóstolo João que está escrevendo, falando sobre tudo aquilo que foi falado no capítulo 3, do início ao fim. Está nos explicando e nos resumindo tudo aquilo de mais importante que foi falado nesse capítulo aqui. E nós entendemos aqui que aquele que está se referindo aqui àquele que vem da terra, aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Eu entendo que ele não está se referindo à terra aqui como algo maligno, como algo pecaminoso. Ele está falando simplesmente das limitações do ser humano. Aquele que vem da terra é da terra e fala como quem é da terra. Existem limitações para os seres humanos que eles não podem ultrapassar. Nós que somos gente, nós temos um teto. Nós falamos como gente. Nós não conseguimos falar de coisas que vão além da nossa própria existência e natureza. Nós temos uma capacidade limitada. E João está explicando, aquele que vem do alto não. Aquele que vem do alto tem uma capacidade ilimitada. Ele fala como quem vem do alto, fala como quem é enviado pelo próprio Deus. E existe uma diferença, como Carson diz aqui, qualitativa entre Jesus e nós. E existem dois tipos de pessoas aqui. É Jesus, que vem do alto, e toda a humanidade, que vem da terra, que fala como quem é da terra, que tem as suas limitações. E João Batista se inclui nesse grupo aqui, e o próprio apóstolo João também se coloca nesse grupo. É o grupo dos seres humanos, daqueles que falam como quem é da terra, que recebem o Espírito, mas como seres limitados, que recebem da capacidade de Deus, mas de maneira limitada. Eu e você. Nós vivemos uma vida santa, sim, mas de maneira limitada. Nós pecamos, e quando pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Nós somos seres da terra, seres limitados pela nossa natureza. E aí, o apóstolo João vai explicar que aquele que, versículo 33, aquele que o aceita, confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Perceba algo estranho aqui no versículo 32, não sei se você notou isso, parece uma contradição. Ele está dizendo que ele testifica o que tem visto e ouvido, Jesus. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Ninguém é ninguém, né? Ele tem testemunhado aquilo que viu e ouviu. Jesus tem testemunhado aquilo que viu e ouviu do céu. Ele tem testemunhado o que sabe, o que presenciou. Ele é o próprio Deus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele veio para dar testemunho de coisas divinas, de coisas que vão além do nosso entendimento e capacidade. E ninguém aceitou o seu testemunho. E ninguém recebeu a sua palavra. Mas olha o que diz no versículo seguinte. Ninguém aceita o seu testemunho. Versículo 33. Aquele que o aceita... Ninguém aceita. Versículo seguinte. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Parece estranho isso, né? Jesus vem para dar testemunho de coisas do alto. Ninguém aceita o seu testemunho. Ninguém recebe a sua palavra. Ninguém aceita ele como filho de Deus. Mas aquele que aceita é de Deus. Se é ninguém, como alguém aceita? Como eu disse, esse trecho ele está aqui para explicar aquilo que estava sendo falado no capítulo 3. E no capítulo 3, Jesus teve uma conversa com Nicodemos, que nós deveríamos gastar um pouco de tempo. Infelizmente, a gente não vai ficar explorando muito esse texto que já foi pregado aqui pelo Gabriel, mas eu queria que você voltasse comigo no capítulo 3, no início do capítulo 3. E Jesus vai dizer o seguinte, a partir do versículo 5. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas?
Asseguro-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar de coisas celestiais? Jesus está falando com Nicodemos ali de um novo nascimento, porque ele dá testemunho de coisas espirituais e eles não aceitam testemunho. Jesus tem uma pregação e que não é recebida por aqueles que escutam. Ela é rejeitada por todos aqueles que estão escutando. Mas Jesus está falando de um outro processo aqui, que é o processo de novo nascimento, e que Nicodemos fica totalmente perdido quando Jesus fala dele, que é nascer da água e do Espírito, que é morrer para o mundo e renascer e ressuscitar em novidade de vida, que é uma vida de arrependimento e perdão de pecados e regeneração. O que Jesus está dizendo lá, João está dizendo lá a respeito de Jesus é verdade. Ele veio dar testemunho e nenhum ser humano na face da terra é capaz de aceitar esse testemunho. Ninguém aceita por si só. É necessário que haja uma influência externa. É necessário que haja uma influência de fora. É necessário que haja uma intervenção divina. Porque por si só ninguém aceita essa palavra. Porque por nós mesmos nós rejeitamos o testemunho de Jesus. Porque nós queremos exaltar a nós mesmos. Faz parte da nossa natureza criar ídolos para nós mesmos. E muitos são ídolos de si. E muitos se exaltam acima de tudo e de todos. Por si só, por nós mesmos, nós não conseguimos aceitar esse testemunho de Jesus. Mas com um novo nascimento, com uma influência externa, com uma influência soberana, daquele que vem do alto, e dá essa ideia mesmo de soberania, aquele que está acima de todos, que vem dos céus para a terra, com essa intervenção divina, alguns são capazes de aceitar. Capazes é até uma palavra que não define muito bem, né? Porque não é por nossa capacidade, mas é Deus que coloca isso em nós. Por isso o versículo 33 termina dizendo: aquele que o aceita, confirma que Deus é verdadeiro, testifica que Deus é um Deus verdadeiro, que o testemunho de Jesus é um testemunho verdadeiro. Porque aquele que aceita, ele foi regenerado, ele nasceu de novo, ele morreu, porque não aceitou o testemunho, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele morreu, mas renasceu em novidade de vida, e testifica que Deus é verdadeiro. Agora, caminhando para o fim aqui do texto, o versículo 34 e 35, gente, vou confessar para vocês, são dois versículos que eu pensei em separá-los dessa mensagem, e fazer uma outra pregação, porque existe muita riqueza nesse final aqui desse capítulo 3 de João. Eu sou alguém, quem está perto de mim sabe, né? Eu confio muito na capacidade de vocês de compreenderem a palavra de Deus. Eu acho que alguns aqui se menosprezam quando vão ler a Bíblia, de não entendo nada, não consigo compreender, porque eu confio firmemente que Deus dá capacidade a vocês de entenderem e dá inteligência para compreenderem coisas difíceis muitas vezes. E algumas vezes nós nos deparamos com coisas difíceis na palavra. Nós estamos lidando aqui com coisas profundas, que falam a respeito de valorização, do que nós valorizamos na nossa vida, e o que ou quem nós exaltamos, se a nós mesmos ou outros, ou outras coisas que damos prioridade que não seja Jesus. E que nós não entendemos o chamado que Deus nos faz, e não entendemos que esse chamado é para direcionar pessoas a Jesus e não a nós mesmos. Que o nosso chamado por si só não é um fim, mas que ele aponta para Cristo. Mas existe uma verdade aqui no versículo 34 e 35 que nos faz pensar nisso com mais profundidade. João vai nos dizer: aquele que Deus enviou, Jesus, fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Existe um problema aqui de entendimento, porque no capítulo 4, versículo 24, está escrito o seguinte, você pode ler aí na sua Bíblia comigo. Vamos ler todos juntos o que está escrito, a primeira frase aqui do versículo 24. Vamos ler? Deus... Oi? Alguém comigo aqui? Acordado? Capítulo 4, versículo 24. Leiam comigo a primeira frase que está escrita aí. Deus... Vamos ler de novo. Deus é Espírito. Eu queria que nós parássemos aqui. Deus é Espírito.
E o que nós estamos lendo aqui no versículo 34 do capítulo 3 é: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele, Deus, lhe dá o Espírito. Deus, que é Espírito, dá o Espírito, sem limitações. Isso é um pouco difícil de nós entendermos. Como um Deus que é Espírito dá o Espírito? Como alguém que não é material, não é corpóreo, dá o Espírito para Jesus sem limitações? Como é que nós entendemos isso? Eu acredito aqui, assim como outros estudiosos, que esse versículo 34 e 35 poderiam ser um versículo só, porque é a continuação desse texto. A verdade que está escrita logo após ele dizer que concede o Espírito a Jesus sem limitações, ela explica tudo aquilo que nós estamos tentando entender aqui, está exposto na palavra. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. O Pai ama o Filho. Nós sabemos que Deus é eterno. Nós cremos aqui na fé cristã, né? O pastor sempre fala do credo apostólico. Nós evangélicos, cristãos, protestantes, nós cremos num Deus trino. Deus Pai, Filho e Espírito. E nós cremos que esse Deus, ele sempre existiu. E a relação entre Pai, Filho e Espírito é sempre uma relação de amor. O Pai amando o Filho amando o Pai, o Espírito sendo amado pelos dois e amando os dois. Mas aqui existe uma doutrina que talvez é um pouco mais complexa de nós entendermos, mas que dá luz à doutrina da Trindade. O que está expresso aqui é que Deus, que é Espírito, com letra minúscula, concede o Espírito com letra maiúscula, porque o Pai ama o Filho. E o que eu queria definir com vocês aqui é que o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, que é totalmente divina, ela personifica em si o amor do Pai pelo Filho. O que o texto está direcionando o nosso entendimento aqui é que esse amor do Pai para com o Filho, ele é um amor tão intenso, que imprime tanta divindade do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai. Essa relação de amor, ela é tão viva, e ela é tão divina, que ela é personificada na pessoa do Espírito. O Pai ama o Filho através do Espírito. O amor que emana do Pai para o Filho e do Filho para o Pai, ele é uma pessoa. E ele se chama Espírito Santo. E você pode pensar, isso, que é isso, João? O Espírito também é eterno. Ele se tornou um dia, se você pensar no amor do Pai para com o Filho, teve um dia que o Pai amou o Filho, e aí surgiu o Espírito. Mas nós não podemos pensar nesses termos, porque nós cremos numa relação de amor eterna, em que o Pai amava o Filho e o Filho retribuía amor ao seu Pai eternamente. Isso não é uma condição que passou a existir, mas uma realidade que sempre existiu. O Pai sempre amou o Filho de maneira divina, intensa, imprimindo a sua natureza no seu Filho. E ao contemplá-lo, ele enxerga a si mesmo. E nessa divindade, nesse amor divino, pleno, cheio, do amor do Pai para com o Filho, do Filho para com o Pai, existe o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Alguém que é tão Deus quanto o Pai e o Filho. Ele emana dessa natureza divina do Pai para com seu Filho uma relação de amor. Eu separei uma frase do Piper aqui que resume um pouco isso. Será que o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade, totalmente divina, personifica o amor de Deus? Ou seja, quando Deus, que é Espírito, plena e infinitamente comunica o seu amor ao seu Filho, isso não é dar o Espírito Santo sem medida? Isso não é conceder o Espírito ilimitadamente, como está aqui no texto que nós lemos? Quando ele comunica o seu amor ao seu Filho, isso não é dar o Espírito Santo sem medida? Em outras palavras, o Espírito de Deus, do Deus que é Espírito, o Espírito de Deus é amor. E esse amor do Filho pelo Filho é tão pleno e carrega tanto da plenitude do Pai, que esse amor é uma pessoa, que esse amor é personificado, e ele é o Espírito. O Pai, que é Espírito, concede o Espírito Santo, concede a plenitude do seu amor, concede a plenitude da sua divindade ao seu Filho. E por isso a palavra vai nos dizer aqui que Deus concede o Espírito, lhe dá o Espírito sem limitações. É por isso que nós, quando recebemos o Espírito Santo, não podemos nos comparar a Jesus. Porque Jesus, quando recebe o Espírito Santo, ele recebe como filho amado de Deus, unigênito. Ele o recebe com toda a divindade, toda a imagem do Pai carregada em si. E essa relação eterna de trocas de amor é tão forte, tão intensa e tão divina que é personificada na pessoa do Espírito.
E nós lemos em outro, Luiz também leu esse livro, né, As Coisas da Terra, do Joy Higney, que ele vai falar que quando nós lemos nas epístolas que a graça e a paz do Pai, que amou o nosso Filho, Senhor Jesus Cristo, que emana desse amor, seja com todos vocês. Você pode pensar, mas não é um Deus trino? Por que só Pai e Filho estão sendo citados aqui? Que a graça de Deus Pai e que o amor que Ele derramou sobre o seu Filho Jesus estejam sobre toda a igreja. Mas essa graça e esse amor que emana dessa relação Pai e Filho, e é uma relação eterna, é o próprio Espírito Santo de Deus. O que Paulo está dizendo em outras palavras nas suas epístolas é: sejam cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo encha vocês. Que Deus conceda a vocês a presença dEle. E que através da presença do Espírito Santo nos seus corações, vocês experimentem um pouco desse amor. Eu sei que isso não é fácil. Espírito, concedendo Espírito pelo Pai. Eu sei que nada disso é fácil. Mas é importante que nós pensemos nessas coisas, para nós entendermos a relação de amor entre Pai, Filho e Espírito. Porque nós, através da fé e através da graça, mediante a fé, nós participamos e alguns teólogos chamam de a dança da Trindade. Nós não nos tornamos como Deus, mas nós participamos e experimentamos desse amor de Pai para com seu Filho. O amor do Pai para com o Filho é tão grande, tão intenso, tão divino, que ele é personificado numa pessoa. E nós, como seres pecadores, temos o privilégio de experimentar disso, de provar desse amor, de ser cheios desse mesmo Espírito que nos é concedido. E para concluir, no versículo 36, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Esse é como diz o Carson, o apogeu, esse é o ápice. É a conclusão de todo o capítulo 3 e talvez de todos os 3 capítulos. Jesus vem do alto, ele vem como o próprio Deus, ele vem para partilhar do amor que ele sempre recebeu desde a eternidade, através do Espírito Santo que ele concederia ao povo. Jesus veio numa missão bem definida, como porta-voz do Senhor. Quando Jesus fala, Deus fala, porque ele dá testemunho das coisas que viu e ouviu. Mas nós, os seres naturais, rejeitamos. Jesus tem uma mensagem, gente, e é a mensagem de salvação. É a mensagem que nós somos da terra e que ele é do alto, só ele. João Batista entendeu essa mensagem. Por isso ele disse que Jesus cresça, que eu diminua. Eu sou da terra. Por isso que alguns até atribuem esse discurso a João Batista, porque ele começa dizendo isso. Aqueles que são da terra são da terra. Falam como quem é da terra. Mas aquele que é do alto, aquele que veio do alto, ele fala das coisas que nós não conseguimos sondar. A mensagem é essa. Um ser divino que veio do alto, se entregou por nós, morreu em nosso lugar para nos fazer experimentar desse amor de Pai, para nos fazer família de Deus junto com Ele, co-herdeiros, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí João propõe aqui 2 caminhos. Ele já fez isso no versículo 16, lembra? Todo aquele que nele crê não vai perecer, é o primeiro caminho, mas terá a vida eterna. Aqui ele usa outros termos. Ele diz: quem crê no Filho terá a vida eterna, tem a vida eterna, já no presente, não terá, mas tem, já experimenta nessa vida algo da plenitude divina, algo da vida com Deus. Mas aquele que rejeita o Filho, percebam que não é rejeita a mensagem do Filho, mas o próprio Filho. Aqueles que rejeitam a Jesus, eles não verão a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, porque todos nós estamos na mesma condição, desde que nascemos até a nossa morte. Meu convite para vocês hoje é para nós exaltarmos a Jesus em tudo que nós fizermos e diminuir a nós mesmos. Eu não estou falando só do trabalho aqui na igreja, não. Eu estou falando de toda a nossa vida, para que ao ouvir a voz do noivo, você se alegre, para que na hora de obedecer a Deus e dizer não para coisas que te tentam, isso seja motivo de alegria. Como o Tiago vai dizer, tende por motivo de alegria passar por provações, porque isso produz uma série de virtudes em vocês. Ouçam a voz de Jesus e se alegrem. Saibam o seu lugar na história da redenção, que eu saiba o meu lugar e você saiba o seu, no seu chamado, no lugar que você estiver.
Se Deus te chamou para ser um missionário, se Deus te chamou para ser um pregador, se Deus te chamou para ser um instrumentista, mas você não se resume a tocar o instrumento. Porque, como eu disse, nós temos chamados em comum. E é para esse chamado que eu estou me direcionando. Receba esse chamado do Senhor, exaltando a Deus e diminuindo a si mesmo. Porque Ele veio do alto, nós somos da terra. Se você quiser provar desse amor da Trindade, do Pai para com o Filho, que é tão intenso, divino, grande, que é personificado na pessoa do Espírito, é só você se arrepender dos seus pecados e crer nessa palavra de todo o coração. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos.